Todos nós precisamos de ajuda. Como cristãos, quando precisamos de ajuda, devemos procurar o Senhor em busca de soluções. Infelizmente, nem sempre fazemos isso. Por quê? Eu tenho certeza de que há muitas razões, mas gostaria de focar em uma razão que nos leva a não pedirmos ajuda a Deus em nossas necessidades mais difíceis. E o motivo por que isso acontece é a nossa descrença, a nossa incredulidade. Talvez sua reação seja: o quê? Claro que eu creio. Creio em Deus Pai, creio no Filho e em sua obra sacrificial na cruz pelos meus pecados, creio no Espírito Santo que vive em mim e me transforma de acordo com a vontade de Deus. Eu acredito nas Sagradas Escrituras como revelação de Deus para os homens. Eu acredito em tudo o que é necessário e bom para a salvação. Tudo bem, para isso eu digo amém. Eu também creio. No entanto, você e eu sabemos que há momentos em que titubeamos, duvidamos, descremos, nos falta crer, nos falta fé. A cura do jovem possesso fala dessa mesma questão, a incredulidade. Gostaria que você soubesse que a descrença, a dúvida, não é monopólio seu. Muitos são bombardeados pelo inimigo, que busca semear a incredulidade nos corações dos discípulos de Cristo. Precisamos depender de Jesus para obtermos a vitória. É isso que o milagre registrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, capítulo 9, versículos 37 a 43, vai nos revelar. Acompanhe a leitura. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Jesus. Este é um episódio importante no treinamento dos discípulos e também é uma história fundamental para nos ensinar algo que realmente precisamos entender. Jesus dera aos discípulos autoridade sobre os espíritos malignos, conforme nos é revelado no Evangelho de Marcos, ao enviá-los de 2 em 2. Agora, Jesus se depara com um tumulto. Uma grande multidão vai ao seu encontro, mas dentre todos alguém se destaca. Um pai que aos gritos suplica pela cura do filho, pois um espírito se apoderara dele. As Escrituras claramente atestam a existência do mal, e Satanás tem a intenção de destruir e matar. Esse garoto estava lidando com isso a vida inteira. No Evangelho de Mateus, Jesus, referindo-se aos demônios, diz: esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. A guerra contra Satanás jamais deve ser travada de modo superficial. Nenhuma vitória sobre o príncipe deste mundo pode ser ganha de modo fácil. Sem a oração fervorosa e sem o jejum diligente, amargaremos o fracasso e a derrota. Constitui-se um erro fatal subestimar os nossos adversários, a carne, o mundo e o diabo. Portanto, revistamo-nos de toda a armadura de Deus e tenhamos em mente que maior é aquele que está conosco do que aquele que é contra nós. Mas voltemos ao momento em que Jesus se depara com a multidão. Gente se empurrando, o menino endemoninhado se debatendo, os curiosos querendo saber o que estava acontecendo ou o que iria acontecer, e os discípulos atordoados,
pois não conseguiram expelir o demônio. Estavam aprendendo, por meio dessa humilhante experiência, a grande lição: sem mim, nada podeis fazer. Sem dúvida, aquele incidente foi uma lição muito útil, que o Senhor usou para o bem espiritual deles e que serve também para nós. Os discípulos e todos nós devíamos ser e devemos ser dependentes de Deus e não autossuficientes. Sabemos que precisamos depender de Deus para fazer qualquer coisa, mas temos a tendência de confiar muito em nós mesmos. Passamos muito tempo convencendo os outros de que somos competentes. Temos dificuldade em admitir que somos dependentes de Deus e não de nossas próprias forças e técnicas. Sem Ele, a menor tentação é capaz de vencer-nos. Que a cada manhã o nosso clamor seja: Senhor, não nos deixe sozinhos, dependendo de nós mesmos. Não sabemos o que o dia de hoje pode nos trazer. Se a Tua presença não for conosco, Senhor, não poderemos prosseguir. Os discípulos estavam agindo como representantes de Jesus. Tinham recebido a autoridade necessária para realizar o ministério que Ele havia deixado, mas logo descobriram suas limitações. Esta é exatamente a situação em que também nos encontramos. Eles enfrentaram uma batalha espiritual, uma dificuldade extraordinária que estava além de suas próprias forças. Não é diferente de nossos dias. Encontramos pessoas que parecem estar em escravidão espiritual, pessoas que sofrem de doenças mentais, casamentos que estão com problemas, pessoas vivendo em situações de violência ou até mesmo abusadas. Com Cristo, podemos fazer todas as coisas. Sem Cristo, nada podemos fazer. O que Jesus disse? Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? A gente tem a impressão de que Jesus está frustrado. Ele realmente tem um problema com os discípulos, mas na verdade, ele diz que é um problema que caracteriza todos na geração. Este não é um problema restrito a algumas pessoas. Este é um problema que afeta a todos nós. Qual é o problema? Não era o demônio, mesmo que fosse poderoso. O problema é que a fé dos discípulos era muito pequena. A questão envolvendo a fé também é observada no Evangelho de Marcos, que inclui em sua narração um diálogo entre Jesus e o Pai, que diz: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. A situação dos discípulos e daquele pai é uma representação viva do coração de muitos cristãos verdadeiros, que convivem lado a lado com a confiança e a dúvida, a esperança e o medo. Isso ocorre porque enquanto estivermos nesse corpo, somos influenciados pelo pecado. O cristão confia, mas mesmo assim tem consigo um resquício de incredulidade, devendo resistir, orando sempre contra ela. Não podemos permitir que a incredulidade nos mantenha afastados de Jesus. Precisamos pedir que Ele nos liberte desse pecado. Como aquele pai, precisamos clamar: ajuda-nos na nossa falta de fé. Que Deus te abençoe, que te conceda fé, em nome de Jesus. Amém.